Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos. Eu quero aqui fazer uma breve e poderosa oração. Pai, nós queremos nos apresentar diante de Ti, nessa noite tão especial. Nessa noite, Senhor, aonde estamos aqui em Tua memória, celebrando a ceia. Noite onde a família de Cristo se reúne. Pai, nós queremos clamar pela Tua santa presença, clamar pela atuação do Teu Espírito Santo, clamar, Senhor, também pela interação e operação dos Teus anjos, anjos de guerra, anjos ministradores, anjos de cura, de libertação, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, para trabalhar, para operar, para que o nome de Jesus, Ele seja glorificado. Leva nesse momento o nosso pensamento cativo ao Teu senhorio. Papai, que o pensamento de nenhum de nós fique desfocado, fique percorrendo outras coisas, mas que estejamos conectados no Senhor e na Tua palavra. Por isso, faça essa conexão agora, Espírito de Deus, para que nenhum de nós fique vagueando em nossos pensamentos. Senhor, todo espírito de cansaço, confusão, perturbação, seja físico, seja emocional, seja agora repreendido em nome de Jesus. Que todos que aqui estão e aqueles que ainda irão se dirigir à igreja, Senhor, eles possam ser, nesse momento, lavados pelo sangue de Jesus. Toda falta, pecado, tudo que fizeram, pensaram, até mesmo deixaram de fazer, que possa ter entristecido teu coração e dado margem para o inimigo operar, seja nesse momento desfeito em nome de Jesus. Nós queremos te ouvir, Senhor, e aqui estamos ansiosos, desejosos pela tua palavra. Mais uma vez já queremos te agradecer desde agora, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer em nosso meio essa noite. E nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Para que a gente possa meditar nesses versículos que agora nós acabamos de ler, eu preciso fazer uma breve introdução. Meu objetivo aqui é situar você há alguns conceitos para que você possa entender a expressão de Jesus. Porque se nós não entendemos algumas coisas, talvez nós vamos pegar um texto e vamos trazer para as nossas realidades. Então nós precisamos entender um pouquinho do contexto histórico, do que Jesus estava vivendo, de como o povo estava, quando ele declarou essas palavras: vinde a mim. Aperta o ombro do teu irmão aí e diga para ele assim: não desfoca. Aleluia. Então Israel, nesse período onde Jesus ele se manifesta, onde Jesus então ali inicia, o seu ministério. Nós sabemos pela Bíblia que Jesus ele esteve na terra em forma humana durante aproximadamente 33 anos, onde ele deu o cumprimento de toda a sua missão, de todo o seu ministério. Nesse período, Israel ele estava debaixo do comando dos romanos. Eram os romanos que estavam dominando Israel. Israel ele não era um país livre, ele prestava contas a Roma. Então, querido, Jesus ele nasce nesse período, onde o povo de Deus, mais uma vez, ele estava cativo.
mais uma vez, pode encostar a porta. Mais uma vez, fruto da desobediência, fruto de não andar retamente diante de Deus. Deus, Ele permite que os exércitos inimigos, os países inimigos, invadissem para que se cumprisse a sua palavra. Deus tinha dito para eles: enquanto vocês andarem nos meus caminhos, cumprirem os meus estatutos, eu vou impedir todas as pragas, vou impedir que os seus inimigos tenham vantagem sobre vocês. E nós sabemos, dentro da história de Israel, que por várias vezes os inimigos invadiram com a permissão de Deus e conquistaram Israel. Então eles estavam sob o domínio dos romanos. E muitos judeus, eles até trabalhavam para Roma. Quando nós começamos a ler os evangelhos, você vai ver algumas pessoas que eram chamadas de publicano, diga publicano, a qual a Bíblia vai citar em uma passagem onde Jesus, ele vê um homem de baixa estatura que estava sobre um sicômoro, uma árvore, porque Jesus iria passar por ali e ele queria ver quem era Jesus. A estatura desse homem chamado Zaqueu era baixa, então ele sobe sobre a árvore para ter vantagem na altura e poder enxergar Jesus. Jesus, vendo Zaqueu em cima da árvore, ele vai dizer: desça daí, Zaqueu, porque hoje me aprouve entrar e passar a noite na sua casa. Amém? Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Era alguém que o povo detestava, porque ele estava cobrando o imposto do próprio povo judeu. Então todo cobrador de imposto, ele tinha má fama, porque ele alterava às vezes os documentos, os impostos, para ter o quê? Vantagem. Então eles não gostavam dos publicanos, e Zaqueu era chefe. Eles trabalhavam a Roma. Porém, os romanos, eles não estavam interessados em destruir Israel. O interesse deles dentro de Israel era dominar, para tirar vantagem sobre eles, cobrando impostos, explorando os portos, a geografia, explorando, porque se eles destruíssem todo o povo, a cidade ficava deserta, e qual seria então a vantagem deles diante de Israel, da geografia das terras? Nenhuma. Então o povo romano era muito esperto. Então eles entravam, dominavam e depois estabeleciam os seus comandos aos príncipes que estavam ali, exigindo algumas coisas. Porém eles não influenciavam os judeus nas questões religiosas. O judeu, ele permaneceu com a liberdade de cultuar o seu Deus. Você vai ver que Roma, ele não quis, vamos dizer assim, catequizar, inserir os seus ritos de adoração aos seus deuses sobre os judeus. Eles permitiram que Israel seguisse cultuando a Deus. E dentro de Israel havia aqueles que se dedicavam a ensinar a palavra. Havia mestres da lei, também havia fariseus, havia saduceus, havia pessoas que ministravam no templo como sacerdotes. Todo esse sistema que o próprio Deus havia dado para Moisés, as leis ainda estavam em vigor. Porém, aquelas leis, aquela cultura, toda aquela forma de cultuar a Deus não estava aproximando Deus do homem. Pelo contrário, a religião, ela não consegue aproximar o homem de Deus. Pelo contrário, traz um jugo sobre os homens. Então, quando Jesus olhou para eles, esse era o contexto. Jesus olha para eles e vê um povo que estava cansado e sobrecarregado. Não fisicamente de trabalhar, porque nós sabemos que o cansaço físico se resolve de algumas formas. A primeira delas, você toma um banho morninho e o seu corpo lhe relaxa. Aí você come
um alimento e vai para sua cama e tem ali algumas horas de sono. No outro dia você a levanta novinho em folha, disposto. Não é assim com você? Quem aqui trabalha durante o dia, levanta a mão para o céu. Quando você está cansado, o que você faz? Banho, alimentação e zupt para a cama. Olha para mim, zupt para a cama. Não é assim? Não é assim, queridos? E no outro dia você não levanta bem? Renovado, disposto. Nada como uma boa noite de sono para renovar o nosso físico, para nos renovar. Porém, Jesus, ele não estava falando a respeito desse cansaço. Ele estava falando a respeito do duro e pesado fardo que os fariseus e os mestres da lei estavam querendo colocar sobre o povo. Amém? E esta foi a classe de pessoas que Jesus, ele mais precisou combater durante os seus dias na terra. Veja que Jesus, ele não foi lá questionar o Império Romano. Ele não foi lá confrontar os reis de Roma. Porque vocês invadiram o nosso país? Não. A classe de pessoas que Jesus confronta, a classe de pessoas que Jesus chegou a dizer para os próprios discípulos, nem mesmo compactuem com o fermento dos fariseus. Foram os religiosos. Foram aqueles que deveriam levar o povo para mais perto de Deus. Foram aqueles que deveriam estar ensinando a lei de Deus ao povo, porém eles ensinavam uma coisa, mas faziam tudo diferente. Estes eram os mestres da lei e os fariseus. Amém? Abra aí a sua Bíblia se você quer acompanhar. Eu não vou ler todo o capítulo 23, apenas alguns versículos. Mateus capítulo 23, para você ver como Jesus, ele tratava essa classe de pessoa. E para que você possa se situar ainda mais dentro do texto que nós estamos trabalhando. Quem gosta de aprender, diga amém. Quem gosta de ser tocado na alma, diga aleluia. Eu fiz uma pegadinha, diga pegadinha. Deus, ele não quer tocar na sua alma. Deus, ele quer tocar no seu espírito. Nós não podemos ser crentes almáticos, mas crentes espirituais. Aleluia. Crente almático, ele se move pelo sentimento da alma, e a alma do homem, ela é enganosa. Hoje você está feliz, amanhã você pode estar triste, depois de amanhã você pode estar decepcionado, passa alguns dias você está feliz de novo. Com Deus não pode ser assim. Com Deus tem que ser sim, sim, não, não. Com Deus tem que ser por fé, estabelecido, independente das circunstâncias. Deus não te quer um crente almático. Diga para o teu irmão, não seja almático, seja espiritual. O crente espiritual, ele não anda pelas circunstâncias. Ele anda pelas promessas de Deus e pela palavra do Senhor. Porque ele sabe que as circunstâncias são momentâneas e passageiras, mas a palavra do Senhor, ela jamais muda e ela jamais passa. Aleluia! Quem acredita nas promessas do Senhor, aplauda bem forte o nome de Jesus. Não seja almático. Valeu essa pegadinha, amém? Aleluia. Abra aí Mateus. Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 4, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados. O que eles fazem? Atam fardos
pesados. Bem, vamos lá, deixa eu me achar aqui de novo. Obedeçam-lhes em tudo e façam o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam, e eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Amém? Entenderam agora? Por que Jesus disse: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Ele não estava falando de cansaço físico, ele não estava falando de problema dentro de casa, ele não estava falando de questão de saúde, ele não estava falando de questão financeira, ele estava vendo um povo que estava aflito, cansado, sobrecarregado, de levar um fardo pesado da religião. E ele estava querendo dar um fim, um basta naquela situação. E ele precisou então combater veementemente os fariseus e os mestres da lei. Aleluia! Não que ele não possa te auxiliar nos teus problemas dentro da sua família. Não que ele não possa te auxiliar com os teus medos, as tuas preocupações, os teus anseios. Não que ele não possa te ajudar a restaurar as coisas, a curar você, a arrancar o medo, a depressão. Ele pode todas as coisas, aleluia. Todas as coisas. Então, todo o capítulo 23, se você ler todo o 23 de Mateus, você vai ver Jesus dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseu, ai de vocês. E ele vai dizendo que com um mosquito, mas deixam passar um camelo. Ele vai tratando a respeito do quê? Do fardo pesado que eles estavam impondo sobre o povo de Deus. Diga comigo: a religião, ela impede de nós nos conectarmos com Deus. Amém? Quantas religiões hoje existem na face da terra? Várias e várias religiões. Porém, Jesus Cristo, Ele não é uma religião. Não. Só um entendeu. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o meu e o teu libertador. É aquele que abriu o caminho para mim e você estarmos mais perto do Senhor, termos acesso à presença de Deus. É aquele que derramou o seu sangue para nos redimir, tirar a força do pecado que estava sobre nós, tirar a separação eterna, o castigo eterno que estava destinado a mim e a você. É aquele que se entregou por amor a mim e você, e nos ensina o caminho. Aleluia! Esse é Jesus. Você não vive uma religião, você vive o cristianismo, você vive a vida. Aleluia! Jesus, essa noite, Ele continua fazendo o convite: vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Esses últimos dias eu tenho conhecido pessoas que elas estão assim, cansadas e sobrecarregadas, com suas religiões, com seus problemas, com seus medos, suas dificuldades. Elas estão assim, querido, vivendo de qualquer maneira, sem alegria, sem paz, sem esperança. Pessoas que estão lá fora. E o Senhor, Ele está fazendo esse convite essa noite, e Ele vai continuar fazendo esse convite enquanto Ele não retornar por meio da sua vida. Aleluia!
Ele não vai descer na terra de novo e vai levantar as mãos e dizer: ei, eu sou Jesus, vinde a mim. Sabe quem que ele quer usar? Bata no seu peito e diga: euzinho. Por meio da nossa vida, da minha vida, da sua vida, ele vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Aleluia. Queridos, naquele tempo de Jesus, muitos estavam procurando viver uma vida que agradava a Deus. Muitos deles estavam se esforçando verdadeiramente para tentar cumprir toda a lei, para tentar agradar a Deus. Porém, era um fardo muito pesado. Era quase impossível deles conseguirem permanecer vivendo dentro daquele sistema. Então Jesus, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei, para que eu e você hoje não venhamos viver esse jugo, essa dificuldade. Jesus nos chamou para a liberdade, aleluia, para a liberdade, para vivermos em novidade de vida, não vivermos debaixo de um jugo, de ritos de homens, porque a letra ela mata, mas o Espírito ele vivifica o ser humano. Normas que homens colocam, jugos pesados que homens impõem, e isso ainda permanece. Esses dias conversando com o pastor e ele falando a respeito de familiares dele, que não querem mais saber de Jesus, não querem mais saber de ir para a igreja, porque durante um período das suas vidas, os homens, usando de um nome religião e dos ritos que eles introduziram dentro da igreja, aquelas pessoas foram sufocadas. O espírito de vida que o Senhor Jesus trouxe não estava sobre elas. Havia um jugo, havia um peso, nada podia fazer. Tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não pode aquele outro. E isso é jugo, não é cristianismo. Jesus nos proíbe de tudo. É isso? Jesus se proíbe de tudo? Não. Ele nos dá livre-arbítrio. Porém, nem todas as coisas convêm a um homem e uma mulher de Deus. Mas ele não vai nos oprimir, ele não vai nos subjugar, como os fariseus estavam fazendo com aquele povo. E eles mesmos não queriam nem com o dedo empurrar aqueles fardos pesados. Aleluia! Querido, hoje em dia, infelizmente, ainda existe fariseus e mestres da lei dentro das casas de Deus. E não estou falando do povo judeu, estou falando agora do povo gentil. Ainda existem homens e mulheres que não compreenderam a liberdade que Cristo conquistou para nós e que ainda estão oprimindo os seus filhos, aqueles que seguem a eles, levando eles cada vez mais longe de Deus. Diga comigo: Deus me chamou para a liberdade. É lógico que liberdade não é sinônimo de libertinagem, amém? Não é. Eu falava com um rapaz que ele segue o meu canal no YouTube, ele segue alguns ensinamentos, e ele veio falar comigo, ele disse: apóstolo, o que eu faço? Parece que o meu velho homem não quer morrer. Todos os dias parece que o velho homem quer levantar e quer me levar a praticar o pecado de novo. Me ajuda aí, o que eu posso fazer? Aí, querido, eu fui instruindo ele, eu disse assim: meu irmão, o seu velho homem nunca vai morrer, ele sempre vai estar vivo, você sempre vai ter que mortificá-lo todos os dias, indo aos pés de Jesus. Mas você não pode ficar focado no pecado, você precisa estar focado no Senhor,
na sua presença, na sua glória. Você tem que estar no ambiente onde a glória do Senhor se manifesta, porque ali você será transformado de glória em glória. Você tem que aprender a viver no Espírito, e não mais andar no curso desse mundo. Quando você começa a amadurecer e começa a viver no Espírito, estas coisas que de perto te rodeiam e querem te levar ao pecado, já não mais terão força contra você, a não ser que você saia da presença de Deus, e pare de orar, de cultuar o Senhor, de meditar na palavra, de jejuar. Pare de estar na presença dEle. É lógico, fica um tempo sem estar na presença dEle, fica um tempo sem andar em santidade. O velho homem, ele volta e volta com força, mas ande no Espírito, e estas coisas elas ficam para trás. E eu dizendo para ele, disse assim: você acha que hoje eu estou preocupado com aqueles pecados que eu cometia lá no passado? Não estou, porque eu estou andando no Espírito. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem é o meu Senhor Jesus, eu sei a minha posição. Se eu permanecer andando com Ele, se eu permanecer como eu estou andando, essas coisas do passado não têm mais força contra a minha vida. Agora imagina você andar todos os dias preocupado, todos os dias na carne, você andar com aquela luta interna. Isso é bom ou é fardo? É fardo. Jesus quer que você viva assim? Não. Querido, hoje eu nem penso mais no pecado. Eu não fico focando: eu não posso mentir, eu não posso beber, eu não posso prostituir, eu não posso adulterar, eu não posso. Eu sei que isso eu não posso. Amém? Eu fico focando na glória dEle, é na presença dEle. Eu fico focando no meu relacionamento com Ele. Não é nessas coisas. Aleluia. É uma vida no Espírito. Então Jesus libertou aquela geração. Ele libertou a minha geração. Ele libertou a sua geração. Ele nos libertou. Ele nos ensinou o caminho. Jesus, ele veio nos revelar o Pai. O que Jesus veio revelar? O Pai. Essa era uma das grandes missões de Jesus, porque eles estavam ali preocupados com somente Deus, em agradar a Deus, e muitas vezes nem agradar a Deus, mas fazer tudo o que a lei exigia. E eles não estavam tendo ainda uma visão de Deus como Pai. Então Jesus vem e começa a apresentar para eles o Pai. Jesus começa a tirar aquele foco da religião, aquele foco dos rituais, e começa a dizer: ei, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Estes são os que o Pai está procurando, que o adore em espírito, que adore em verdade. E Jesus, ele foi revelando o Pai. Já na oração, quando os discípulos pediram: nos ensina a orar. Pai nosso, que estais nos céus. Ele começou a revelar o Pai, como eles não conheciam. Um Pai que ama, um Pai compassivo, um Pai de misericórdia. Um Pai que tem, sim, querido, uma herança para os filhos. Aonde estão os filhos aqui essa noite? Se expressa, levanta a mão para o céu. Você é filho, você é herdeiro de tudo que Cristo conquistou, mas a religião quer roubar você. Quer roubar. Quer roubar. Diga para alguém perto de você: não vive uma religião. A religião nos deixa órfãos de Pai. Jesus nos apresenta ao Pai. Eu amo Ele. Jesus, ele vai dizer, depois que ele disse: vinde a mim, ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo.
e aprendam de mim. Tomam o meu jugo e aprendam de mim. Olha isso. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ele não estava falando de descanso corporal, descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Muitas vezes eu ouvi a respeito de jugo. Eu já ouvi várias pessoas pregar em cima dessa palavra, sobre esse texto que estamos aqui meditando essa noite. E muitas vezes, querido, as pessoas, elas pegam a palavra e usam ela literal. Porque Jesus disse, tomem sobre vós o meu jugo. Então, muitas vezes eu ouvi a respeito de jugo como tendo o sentido literal. Ou seja, o que é o jugo? É aquela peça de madeira que se coloca sobre um animal para que ele possa puxar ou o arado ou a carroça, enfim, aquilo que está pendurado a ele. Então o jugo também serve para unir dois animais, para distribuir a força, para que um não trabalhe mais que o outro, um não avance mais que o outro, para que eles andem em parceria, lado a lado, executando a missão. Amém? Então muitas vezes eu ouvi, talvez você ouviu, sobre a peça jugo. Porém, não é isso que Jesus está querendo dizer. O verdadeiro sentido dessa expressão, tomem o meu jugo, está ligado ao ato de se submeter ao senhorio de Jesus. O verdadeiro sentido da palavra jugo dentro desse texto está ligado ao ato de nós nos submetermos ao senhorio de Jesus e de uma forma voluntária. Aleluia! De aceitar o seu senhorio. Por isso que ele diz assim: tomem o meu jugo e aprendam de mim. Você só para aprender da pessoa que você tem ela com estima, que você sabe que ela é um ensinador, que ela é um mestre, que ela entende de algo, ou você para aprender de qualquer um. A gente até muitas vezes ouve, mas ouvir é diferente de prestar atenção e procurar colocar tino naquilo que está sendo ensinado. Quando eu quero aprender algo, eu procuro os melhores. Não é assim com você? Não é assim? Jesus estava dizendo, tomam o meu jugo. Ou seja, venham a mim, se submetam ao meu senhorio e aprendam de mim. O que Pedro disse para Jesus? Quando Jesus disse que era necessário que o povo comesse a sua carne e bebesse seu sangue. Eles não entenderam, eles pegaram o sentido literal, pastora Cláudia. Eles pegaram o sentido, meu Deus, é forte demais o que esse homem está falando. Que história é essa agora que temos que comer a carne dele e beber o sangue dele? Esse cara está louco. Vamos virar as costas e deixar de seguir ele. Muitos foram embora, sim ou não? Muitos. Mas Jesus olha para os 12 e pergunta para eles, e vós também querem ir embora? Vocês também querem ir como eles foram? E o que Pedro responde, irmão? Para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos? Tu és o mestre. Até hoje em Israel não achamos ninguém igual ao Senhor, que ensina dessa forma, que está tirando as escamas dos olhos do povo, coisas que já estavam escritas e nós não compreendíamos, agora nós estamos conseguindo compreender, porque o Senhor está dando luz, o Senhor está trazendo clareza. Aquilo que os profetas e a lei falavam, o salmista apontava, aleluia!
Quer que tenha as palavras de vida eterna? De quem nós temos que aprender? Era isso que ele estava dizendo. Tome o meu jugo, ou seja, se submetam a mim, ao meu pastoreio, ao meu senhorio, e aprendam de mim, que sou humilde e manso, ou seja, não sou que nem os fariseus, os mestres da lei, que estão ali querendo destruí-los. Quantas vezes Jesus entrou dentro do templo, e lá estavam pessoas doentes, ou até mesmo possessas de espíritos imundos há anos, sofrendo debaixo das mãos de Satanás. E os fariseus, os mestres da lei, ensinando com as suas roupas lindas, franjas compridas, durinhos, né? Lembra daquela época que os milicos usavam aquelas fardas engomadas? Quem lembra aí? Pareciam uns robôs, né? Meu Deus, aquilo era assim, ó. Aquela farda parece que nem se mexia, engomada. Assim agiam os fariseus. Mas Jesus entrava, e a primeira coisa ele começava a observar. E ele via as necessidades. Porque os olhos dele não eram como dos fariseus, eram olhos de amor, misericórdia e compaixão. E ele começava a olhar para eles e ver o estado que eles estavam. E eu acredito que dentro dele ele ficava assim: Pai, meu Deus, olha o que estão fazendo. Olha o que os homens estão fazendo com o teu povo, com os teus filhos. Olha o que estão fazendo com a tua casa. E Jesus olhava e dizia: ser curado, a tua fé te curou, vá em paz. Chamava aqueles que estavam ali debaixo da opressão e do jugo de Satanás, liberava uma palavra e liberava eles curados a casa, diferentes, aleluia. E o que os fariseus faziam? Eles têm 7 dias durante a semana para serem curados. Por que eles têm que vir justamente no sábado? Por que o Senhor cura no sábado? Eles estavam presos a um sistema. E Jesus ele veio libertá-los de um sistema. Meu irmão, Jesus veio te libertar de um sistema religioso e trazer vida sobre você. Nenhum de nós teria condições de viver daquela forma, debaixo daquele jugo, daquela opressão. Nenhum de nós. As diversas religiões nunca conseguirão conectar o homem a Deus. Além disso, não possuem espírito de compaixão e misericórdia. Por mais que muitas delas ensinem sobre esse tema. Você conhece religiões que o lema deles é amor e fraternidade, sim ou não? Amor, compaixão, fraternidade, auxiliar os menos é essa palavra mesmo. Obrigado. Vamos aplaudir Jesus? Mas, no fundo, nenhuma delas tem de fato o amor, tem de fato a compaixão, tem de fato a vida. Se Jesus não estiver inserido ali, querido, nada disso se tem de verdade. É apenas falácia. Só palavra. Só palavra. Pode até ter algumas atitudes, mas internamente é só falácia. Amém? É só onde Jesus está. É só onde Jesus é o centro. É só onde o Espírito Santo ele habita, que verdadeiramente existe o amor, a compaixão e a misericórdia. Aleluia. Então Jesus é o único que pode nos conectar ao Pai. Jesus é o único.
Ele é o único que nos conecta ao Pai. Não é nenhum dos outros que eles pregam e acreditam. Allan Kardec e tantos outros, nenhum deles tem o poder de nos conectar ao Pai. Somente Jesus Cristo. Somente Ele. Só Ele te conecta ao Pai. Só Ele nos conecta ao Pai. Quem ama Jesus aqui? Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aplauda Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Hoje Jesus, Ele faz o convite ao seu povo, aos seus filhos: vinde a mim. Hoje, mais uma vez, Ele nos dá a oportunidade de nos conectarmos com o Pai, de recebermos o perdão, de recebermos seu amor, sua graça, sua compaixão, de ser aceitos por Deus. Talvez, querido, da última ceia para cá, você tenha pecado, errado, feito coisas que desagradam a Deus. Mas hoje, se você voluntariamente está entendendo a palavra, se o Espírito Santo está iluminando seu coração, hoje, Jesus está dizendo: ei, vinde a mim. Eu vou tirar o fardo da acusação, eu vou tirar o fardo do pecado. Eu vou tirar aquilo que mancha tuas vestes e vou tornar elas limpas, mas tão limpas como a branca neve. Esse é Jesus. Enquanto nós estamos aqui nesse templo, há esperança para nós, a salvação, a perdão. Enquanto estamos respirando, tudo é possível. Jesus não quer que você vá simplesmente, ou venha simplesmente ao templo. Ouça isso e aqui eu vou encerrar. Jesus, Ele não quer que eu e você simplesmente venhamos ao templo para cultuar o seu nome. Ele quer que eu e você sejamos o seu templo. Há uma diferença gigantesca em você vir para o templo cultuar a Deus e você ser o templo do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele não habita em templos feitos pela mão do homem, mas Ele escolheu vir morar aonde? Aonde Deus escolheu vir morar? Dentro de nós. Querido, se nós entendemos isso essa noite, já basta. Que o Senhor, Ele escolheu morar dentro de nós. Nós somos casa do Espírito, moradas do Espírito. Por onde nós vamos, o reino de Deus se manifesta. Porque Ele não vem com aparências visíveis. Não direi: lá está o reino dos céus, aqui está o reino dos céus. Porque o reino dos céus, Ele está dentro de vós. Aplauda Jesus. O reino dos céus está dentro de vós. Me perdoa a expressão que eu vou usar, mas o Senhor, Ele está doidinho para se manifestar. Deus, Ele está doidinho para se manifestar, para manifestar o reino dEle, não só em palavras, mas em poder, em amor, em graça, em compaixão, em milagres. E a gente está esperando. Pai, se manifesta. Deus, que venha o teu reino. E o Pai, eu acredito que lá de cima Ele olha: ô filho, tu não entendeu nada ainda, hein?
Volta lá para a escolinha. Para o A, B, C, D, 0, 1, 2, 3. Filhão, o meu reino está dentro de você. Começa a manifestá-lo. Aleluia. Libere ele por meio das suas palavras. Só um exemplo. Nunca vai se converter mesmo. Aquela mulher, minha esposa, ela nunca vai se converter. Muitas pessoas já me falaram que ela é difícil. Ela tem sangue alemão. Alemão é complicado. Amém? Eu amo os alemãos. Faço parte deles. Mas são complicados. Até existe uma frase, se eu me lembrar eu vou trazer ela aqui. Que aquele que duvida do alemão, me ajuda aí. Tem uma frase que vai dizer assim, que aquele que duvida do alemão é pior que o alemão, não é? É mais turrão que o alemão. É ou não é? Não existe algo assim? Me ajuda aí, alemão. Tá. Pois eu acho direitinho a expressão e te falo. Mas o alemão é osso duro de roer. Nunca vai se converter, já falaram, é alemão, é turrão. Querido, você tem que olhar para a pessoa da sua casa, da sua família. Você tem que olhar para as pessoas não mais com esse olhar. Você tem que olhar para elas com o olhar de Cristo. Você tem que olhar para elas como o Senhor vê elas. Não seja almático, seja uma pessoa de fé. Comece a declarar um reino. Vai se render, vai se converter, vai aceitar Cristo, vai nascer de novo, vai ser uma bênção, aleluia. Bota para fora o reino. O Espírito Santo, ele quer cooperar com você. Aí a gente não libera o reino. Tem que liberar o reino. Rios de água viva fluirão do seu interior. Se coloca de pé em nome de Jesus. Por hoje. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero que os pastores fiquem aqui. Missionários, primeiramente. Aleluia. Demanda rabagácia. Eu quero orar com os pastores, as missionárias. Fiquem mais perto. Pode ficar as mulheres primeiro, depois três, depois mais 3. Amém. De frente para mim. Aleluia. 3 obreiras que podem, ou 2 obreiras que podem auxiliar. Se o marido puder auxiliar, auxilia, tá? O marido pode auxiliar. Aleluias. Alguém que possa ficar atrás da Shirley, da pastora Cláudia. Feche os olhos de vocês. Siga o louvor mais baixo. Eu quero pedir a unção do Senhor sobre a vida da equipe dos pastores, missionários, obreiros que estão aqui essa noite. Arabaia, andaraia, subi, alabagai. Deus, a luta tem sido grande. Confrontos. Deus, adversidades, tribulações. Pai, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Tantas coisas, Senhor, se levantam. Tantas coisas se levantam. Às vezes para desmotivar, às vezes para arrancar a fé, a esperança, para paralisar o ministério, o crescimento, tudo que o Senhor tem, as promessas. Mas a tua palavra diz que a unção, ela despedaça todo jugo. Que venha unção dobrada sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.
céu pra nos buscar, pra sempre Mais da tua unção, Senhor, em nome de Jesus o Nazareno. Confiarei, eu nada Cheio, ricantorie, eu irei, pois eu sei que mais do teu poder sobre ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheia, landori, canai. Em nome de Jesus. Mais do teu poder. Pai, que as armaduras essa noite sejam trocadas. Em nome de Jesus. Armaduras de ouro sejam colocadas sobre elas. Em nome de Jesus. Cheia, lamando rei. Aleluia. Rica lamando rei. Que anjos novos sejam liberados para estarem ao lado de cada uma delas. Em nome de Jesus. Rica lamando cheio. Siga adorando o Senhor. Se apegue sobre os ossos dele. Em nome de Jesus. Receba. Em ti confio. Xeri amando. Eu nada temerei. Kendurica lai. Em ti eu irei. Que por meio da vida do pastor Elisandro, o teu reino se estabeleça à esquerda, ao sul, ao leste, ao oeste. Em nome de Jesus. Armadura nova sobre ele. Eu nada temerei. Anjos de guerra novos sejam liberados. Em nome de Jesus. Voltará ao céu pra nos buscar. E para reinarás. Aleluia. Os obreiros venham aqui. Rabagá subir. Rabagana, rabagá, surabagai. Pode seguir adorando. Arabai ende conte a sei. E mandai a subir. Ah, querido, te mandai a subir. As portas de bronze estão se abrindo. Ramada Gaia Súbia. As muralhas estão caindo. Rica Labaia Sou. O Senhor está à frente. Em ti confiarei. Em nome de Jesus. Eu nada temerei. Dá para tua filha uma unção diferenciada. Diferenciada. Em nome de Jesus. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Ria lá e assou. Reinarás. Aleluia. Armadura nova. Só anjos novos. Em nome de Jesus. Dá para ela, Senhor. Em frente eu dá para ela. Pois eu sei que vivo estás. E um dia em nome de Jesus. No céu pra concede ao teu filho uma unção nova, fresca do alto essa noite. Eu em nome de Jesus. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Rica lamando voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Mais da tua unção, meu Senhor. Em nome de Jesus. Nada temerei. Dá para ela, Senhor. Eu irei, pois eu sei
Dá pra ela essa unção fresca. E um dia voltarás Essa unção nova. do céu pra Dá pra nos ela. buscar. Em nome de Pra sempre Jesus. reinarás. Aleluia. Xeria lando. Aleluia. Anjos diferentes. Uma armadura nova. Aleluia. Ibarabassu biarabagai. Todos os pastores, deixa Deus guiar você até alguém que está aqui. Impõe as suas mãos, pastores, missionárias, obreiros que aqui foram, que receberam esse óleo. Deixa Deus usar as suas mãos para transbordar na vida dos nossos irmãos. Darabagassu biarabagai. Deixa Deus usar você. E calamandori. Ore por alguém. Pastores, pastoras, ore por alguém. Ore por alguém. Ore por alguém. Xarabagassu biarabagai. Fica atrás dela.